Mateus capítulo 5. Hoje a sexta bem-aventurança, Mateus capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 3 até o versículo 8, que dessa forma nós vamos então assimilando e até decorando as bem-aventuranças nessa jornada do Sermão do Monte. Querendo Deus, caminharemos até Mateus capítulo 7, e se estender até fim do ano, teremos interrupções por ocasiões especiais, mas continuaremos seguindo até nos ajudando o Senhor, nos instruindo por sua santa palavra. Mateus capítulo 5, acharam, meus irmãos? Diz assim a Santa Escritura, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E agora a bem-aventurança de hoje, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos mais uma vez. Ó Pai Santo e Deus Eterno, é a Tua palavra, é a verdade, é a instrução ao Teu povo, e nós queremos suplicar a Ti, Pai, que comunique a nós. Apesar de que somos tão limitados em compreendê-lo, nosso coração é tão endurecido pelo pecado, se o Teu Espírito não trouxer a nós clareza, instrução, ficaremos alheios ao que tens a nos dizer. Mas como sabemos que és um Pai gracioso, nós te pedimos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre os nossos ouvidos espirituais, comunica a Tua verdade a nós, apesar de mim, instrumento, e apesar de nós, queremos ouvi-lo uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós estamos nessa jornada de conhecer as bem-aventuranças e o que nos ensina o Senhor. E hoje nós trataremos que bem-aventurados são os puros de coração, porque os puros de fato verão a Deus. Quando Jesus pregou este sermão, e assim intitulado de forma correta como sermão, ele não simplesmente disse, por ser de toda a sabedoria Deus, ele não as proferiu ou as bem-aventuranças de forma aleatória. O Senhor falou no sentido lógico, preciso, como nós aqui temos aprendido. Não é possível que alguém compreenda as bem-aventuranças adiante, se primeiro não se considerar um pobre, um miserável de espírito. Mas estudiosos tendem a sugerir que as 4 bem-aventuranças ligam com as bem-aventuranças posteriores. Isto é, nós entendemos na última semana que bem-aventurados são aqueles que exercem misericórdia, não é verdade? Mas só pode exercer misericórdia aquele que de fato entende que é um pobre, que nada tem, que fora primeiro alvo de misericórdia e por consequência esse então estabelece a sua misericórdia. E esses que são pobres e não entendem que nada têm, são esses que reconhecem, que choram pela sua miséria, são esses que agora, como aprendemos aqui, desejam um coração puro e limpo diante de Deus. Bem-aventurados são os puros, os limpos de coração. No Salmo 23, que nós lemos aqui, há uma pergunta: Senhor, quem pode subir ao santo monte? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. E é bem verdade que o Sermão do Monte é muito estranho na perspectiva humana. A Escritura diz que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. O Sermão do Monte, ele é contraditório, ele é paradoxal. E só um homem espiritual, só um discípulo genuíno pode compreendê-lo. Porque veja bem, feliz é o que chora. Ora, como assim? Feliz é o que é pobre. Feliz é aquele que reconhece que nada tem e que é manso. E agora, bem-aventurado é aquele que tem o seu coração limpo diante do Senhor. E cabe lembrar que nós estamos lendo
uma pregação em um contexto de uma religião de aparência. Lembra o que Jesus alertou, que os fariseus cuidavam do exterior. Jesus alertou que os fariseus tinham cuidado com um copo que deveria estar muito limpo. E a ideia de higiene para os fariseus não era uma higiene prática como nós conhecemos, e pós-pandemia aprendemos inclusive a passar álcool gel e cuidar mais. Não, tinha uma relação cerimonial e religiosa. Um fariseu jamais comeria sem lavar as mãos, porque ele entendia não apenas no sentido prático de limpar algum germe ou bactéria, mas que não lavando as mãos ele estaria de algum sentido pecando contra Deus. E eles então eram cuidadosos na aparência, enquanto Jesus diz: agora eu ensinarei a vocês que o mais importante não é ter a veste limpa e alva, bem lavadinha, literalmente falando. O mais importante não é cuidar da aparência externa, mas mais bem-aventurado é aquele que tem o seu coração limpo e puro. Então quem está ouvindo está entendendo que Jesus transforma o entendimento religioso, muito cuidadoso no exterior, mas o próprio Jesus os censura, dizendo que, na verdade, eles eram como sepulcros caiados, sepulcros adornados e belos, enquanto o seu interior está cheio de podridão. Então agora Jesus diz: mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que tem o seu interior purificado. E vejamos, irmãos, nós somos inclinados a uma religião de aparência. Nós estamos numa geração que nunca se exibiu tanto. Através de redes sociais, de selfies, de fotos. Lembre você que no passado você tinha poucas fotos, talvez do seu bisavô você tenha poucas recordações fotográficas. Talvez do seu avô ainda se limita. Mas a nossa geração tem uma infinidade de exibição, de foto, de aparência. Então a gente usa vários filtros. A gente coloca um monte de coisa porque nós nos preocupamos com a aparência. Nós somos uma geração de observação, de olhar. Mas a Bíblia diz que, de fato, a verdadeira fé e o verdadeiro discipulado está além das aparências. E me ocorre agora quando Samuel, um homem de Deus, fora ungir um dos filhos de Jessé para assumir o trono. Ele logo se impressiona com o quê? Com a aparência. E ele diz: deve ser esse certamente. Deus diz: não é. E vem o próximo filho e ele olha aquele estereótipo de homem forte, de guerra, de batalha. E logo Samuel projeta: esse tem jeito de rei. E Deus diz: não é. Samuel fica confuso. Mas Deus diz a ele: Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. Deus contempla o nosso interior. Deus vê a nossa vida. Claro, irmãos, eu não estou dizendo que nós temos que ser descuidados com o exterior. O fato é de que, quando Deus trabalha e opera dentro de nós, o nosso exterior é transformado, é bem verdade. Mas o contrário não é verdade. Um exterior transformado, modificado, não significa um novo coração diante de Deus. E veja que esta bem-aventurança diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Há uma capacidade, uma incapacidade inata em nós de observar e de ver ao Senhor. O homem carnal não contempla, não percebe, não sabe, não vê, não experimenta Deus em nada à sua volta. Então o Senhor está trazendo uma promessa belíssima a todos nós: enxergá-lo, percebê-lo e vê-lo eternamente. Então, irmãos, nesse sentido nós precisamos entender pelo menos 3 coisas aqui. O que é coração, o que é ser limpo de coração e qual a recompensa para esses limpos de coração. E o primeiro destaque que faço, aliás, o que é coração? Hoje de manhã na escola dominical nós falamos um pouquinho sobre isso. Geralmente quando nós ouvimos o sentido bíblico de coração, nós pensamos em sede das emoções. O meu coração está cheio de Deus. Inclusive, algumas pessoas de forma equivocada biblicamente dizem assim: olha, siga o seu coração. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos alerta que enganoso é o coração. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Cuidado em seguir o seu coração, porque o seu coração, segundo a Escritura, ele é tolo. Ele é maculado pelo pecado. Então siga o que Deus diz a despeito do que pensa ou do que deseja o seu coração. Mas o coração é muito mais do que a sede das emoções. Nesse sentido bíblico, o coração
é a integridade de quem somos, é o profundo de quem a gente é o âmago do nosso ser. Então, quando o Senhor está falando, bem-aventurados os limpos de coração, Ele está dizendo, quem de fato foi transformado por Deus, purificado apesar de pecador, Deus o transformou em seu profundo ser. É isso que o texto está dizendo para nós. Por isso a Escritura diz, sobre tudo que deve guardar, guarde o quê? Seu coração, porque é a essência da sua vida. O coração é o centro da personalidade de cada um de nós. Por isso que a Bíblia vai usar, talvez em algum momento você terá expressões correlatas com mente, mas é o âmago, quem de fato somos. Jesus alertou, irmãos, que o coração, ele é o centro de quem somos, mas também o coração é a razão dos nossos maiores problemas. O coração é sempre a fonte, o manancial de todas as nossas dificuldades. Os problemas que nós temos provêm do nosso coração. Veja, irmãos, Jesus diz em Mateus 15, não sei se você está com sua Bíblia aberta, mas você pode ir comigo um pouquinho adiante, em Mateus capítulo 15, e nós veremos Jesus trazendo um alerta aos religiosos e aqueles à sua volta que estão ouvindo a sua mensagem. Inclusive, este versículo se tornou tema de canção, inclusive de crianças. Versículo 18. Mas o que sai da boca vem da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O que Jesus está dizendo? O nosso problema é o nosso coração. Veja como você não deve seguir o seu coração. Jesus diz àquelas pessoas, cuidado, vocês estão preocupados com a limpeza do copo. Eu digo para vocês, não é comer sem lavar as mãos, é o que está dentro de nós. A fonte da vida está contaminada. O nosso âmago, o nosso coração fora maculado pelo pecado. Nós somos depravados por natureza. Somos influenciados pela queda e tudo que há em nós, o nosso coração é perverso. A Bíblia diz pelo profeta, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você diz, pastor, mas eu tenho um bom coração, na sua perspectiva. Mas quando nós fazemos o bem, a gente fica avaliando o outro e julgando o outro que recebeu o bem. Quando alguém conquista algo, a gente pensa lá no fundo do coração com uma invejinha. Por que não sou eu? Por que Deus olhou para esse desta vez e não visitou a mim? Nós queremos justiça no lugar de misericórdia. Ou punição, melhor dizendo, no lugar de misericórdia. O nosso coração, irmãos, ao crivo de Deus, é manchado. Por isso que Jesus está dizendo... Porque haviam religiosos que numa foto, vamos usar uma analogia do nosso tempo, seriam perfeitos. Mas no sondar de Deus no profundo, como diz o salmista, Senhor, Tu me sondas e me conhece, de longe penetra os meus pensamentos. Deus sabe que nós somos falhos em nossos corações. Que nós precisamos de uma transformação genuína, que nós precisamos de purificação. Quem pode estar diante do Senhor, subir no seu santo monte? Quem pode adorá-lo? Quem pode hoje levantar a mão aqui nesse culto e dizer, eu tenho um coração totalmente limpo, livre do pecado? Só essa atitude já prova o seu pecado. Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. Então o coração é a sede de quem somos, é verdade. Mas o coração também é o problema do nosso pecado. Quando questionaram Jesus, tentando fazer uma espécie de pegadinha com ele, de deixar Jesus emparedado em questões teológicas, eles disseram, Senhor, e aí, pode divorciar ou não pode? Jesus diz, olha, o que Deus uniu não separa o homem. Mas Moisés deu carta. Está vendo? Jesus não poderia contrariar Moisés na perspectiva daqueles homens, dizendo, mas Moisés não deu carta de divórcio. Aí o que Jesus diz? Por causa do quê? Da dureza do coração. De onde que procedem, segundo Tiago, as brigas e contendas entre nós? Por causa do pecado, daquilo que há no coração. Por que você choca no seu ambiente de trabalho com pessoas? Por causa da maldade do coração, da sua e do outro. Por que há conflitos? Por que há dificuldade? Por que há desequilíbrio nesse mundo? Por que há maldade? Por que numa disputa política alguém tenta assassinar o outro como nós vimos ontem?
Por causa da dureza do coração. Por que tem gente sentada sobre um amontoado de milhares e milhares e milhares de dólares, enquanto tem crianças desnutridas que não têm uma refeição diária? Por causa da dureza do coração. Por que nós não compreendemos, não servimos a Deus com integridade, com inteireza? Porque o nosso coração é mau. Veja como essa bem-aventurança no profundo nos choca. Porque ai de nós. Ai de nós, irmãos. Um profeta chamado por Deus, Isaías, quando vê o Senhor, ele diz, ai de mim. Ele vê o seu coração. Quando nós estamos diante do Altíssimo, o nosso coração é posto sobre o escrutínio de Deus. Você não conhece o meu coração, eu não conheço o seu coração. Nós conhecemos a convivência, a conduta, a forma, o jeito, a personalidade, mas o coração no profundo não dá para saber. E se Deus expusesse o nosso coração, qualquer um de nós aqui, nós sairíamos correndo e nunca mais voltaríamos de tamanha vergonha daquilo que Deus sabe e conhece que está no profundo da nossa alma. Nós precisamos de transformação em nosso coração, que só o Senhor pode oferecer. Termino esse ponto dizendo, talvez, reitero, você pense, ora, a sua descrição de coração não bate com o meu, eu sou uma pessoa boa. Eu até trato bem minha esposa, eu pago minhas contas em dia, mas quando o Senhor põe o seu coração a observar, ai de você. Em continuação, irmãos, o que é pureza de coração? O que é ser limpo? O que é ser puro? Algumas traduções talvez você tenha aí, pode falar sobre pureza de coração. O que é de fato ser limpo? Esta palavra grega aqui colocada dá a ideia de algo que era usado ou designado, por exemplo, quando uma roupa estava muito limpa. Quando o trigo era separado da sua palha, isto é, esta palavra significava, quando um exército eliminava soldados descontentes e medrosos e restava só aqueles prontos para a batalha, o que isso significa para nós? Significa que era usada como um sentido de íntegro, de separado, de puro, de estar limpo, de estar de fato determinado para aquele fim. No sentido bíblico aqui, ser limpo e ser puro é destituído de hipocrisia. É ser íntegro de fato. É uma devoção não dividida. É o que Tiago alerta sobre o homem de ânimo dobre, que ele adora a Deus aqui e pensa lá, que ele confia cá e ora duvida do outro lado. É como a gente usa no nosso português coloquial, é alguém que coloca o pé sobre duas canoas. Uma hora, ou os pés sobre duas canoas, uma hora vai dar problema. Então, quando Jesus fala limpo de coração puro, é alguém de integridade que entendeu na consequência, ou na sequência lógica, que ele é um miserável, que nada tem, que ele chora por sua condição, que ele exerce misericórdia e agora ele almeja, ele recebe da parte de Deus limpeza, integridade em seu coração. É muito mais do que uma pessoa boazinha que divide o lanche na hora da refeição. É alguém que recebera de Deus uma visitação e teve a sua vida purificada. Como o salmista diz no Salmo 86, versículo 11, dispõe o coração, Senhor, para temer somente o teu nome. Dispõe a minha vida para adorá-lo. A nossa grande dificuldade é porque nós temos um coração dúplice. Veja bem, se perguntarmos aqui, quem reconhece Deus como Senhor? Todos diremos, amém. Quem serve Jesus e o ama, todos dizemos aleluia. Mas quando nós somos experimentados na prática, nós duvidamos. Nós escolhemos, nós flertamos com o pecado. Nós damos lugar ao orgulho, à soberba. Nós damos lugar à dureza de coração. Nós não nos comprometemos. Ontem eu postei uma coisa, irmãos, nessa nova rede social aí do Instagram, que é tipo um Twitter. Para experimentar, eu postei lá, eu disse assim, mais ou menos nesse sentido. O problema da baixa frequência nas igrejas durante o momento de frio, parênteses, salvo aqueles que são enfermos e nós entendemos, não é por causa da temperatura. É por causa da prioridade do coração. Porque a festa junina está cheia. E a temperatura é a mesma ou não? As pessoas estão lá. Então a baixa frequência que acomete as igrejas, não é porque é muito frio, não, é por prioridade. Porque o coração é dúplice, o coração é duvidoso. Esse é o problema do nosso coração. Essa pureza que Jesus está dizendo é um desejar por ser íntegro diante de Deus e não duvidar e ser entregue única e exclusivamente ao nosso Deus.
Lembra, irmãos, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 7 o seguinte: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Olha só, meu coração deseja o Senhor, mas vejo nos meus membros, na minha vida prática, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, lembra Gálatas 5? A carne milita contra o espírito contra a carne. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está sobre os meus membros. Paulo diz, eu estou lutando para que o meu coração seja íntegro. Todo cristão genuíno luta contra isso. E cabe um devido esclarecimento. Nós aprendemos aqui desde a primeira bem-aventurança que não são características naturais, que ninguém conquista-as, mas que o Senhor nos dá. Como está o seu coração? O seu coração é íntegro diante do Senhor? Um coração puro aqui tem um sentido também de sinceridade. Um coração sincero. Mas não é qualquer sinceridade. Um comentarista dizia, quando eu pesquisava, que os profetas de Baal lá no monte também eram sinceros. Eles estavam se autoflagelando por sinceridade. Eles estavam se jogando sobre o altar de sacrifício, clamando a Baal, e não dá para duvidar da sinceridade. Mas não é qualquer sinceridade. É uma sinceridade de acordo com a Escritura Sagrada, de reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Este é um coração puro, um coração sincero. Um coração limpo não está dividido. Lembremos o que diz o autor aos Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dessa maneira nós podemos sintetizar de uma forma para que entender o que é limpo de coração. Bem-aventurado é o homem cujas motivações são sempre íntegras, sem mescla de mal algum, porque este homem é o que verá a Deus. Podemos dizer, irmãos, que ser limpo de coração é ser semelhante ao próprio Senhor Jesus. Quem foi o homem limpo de coração? Quem foi o varão perfeito que andou aqui limpo de coração? Cristo Jesus. E é para Ele que nós olhamos, é para Ele que nós levantamos os nossos olhos e desejamos nos parecer com Cristo Jesus. E por último, há uma promessa aqui. Qual a recompensa de um coração puro? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles... Há uma pergunta, irmãos, que perpassa séculos de história. E quem conhece um pouquinho de filosofia sabe que essa pergunta passou por alguns filósofos famosos, que você deve ter ouvido na escola. E a pergunta que se fazia era: qual o sumo bem do ser humano? Qual é o bem mais importante que nós devemos buscar? O que eu e você devemos almejar? Se alguém perguntasse para você, qual é a principal razão de busca e interesse da sua vida? Qual o sumo bem? O que você mais deseja e almeja? Poderíamos responder muitas coisas. Projetos, sonhos, realizações, uma boa família, estabilidade financeira e por aí vai. Quando cristãos do primeiro século foram perguntados: qual o sumo bem de vocês? Muitos deles responderam: ver a Deus. A teologia chama de visio Dei, a visão de Deus. Nós queremos contemplar o Senhor. Nós almejamos ver como Ele é. Nós queremos contemplá-lo mais e mais. Nós queremos que o Senhor tire as escamas e a visão turva. E o fato de sermos míopes espiritualmente e nos permita contemplá-lo mais e mais. Não é à toa que o autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos levantar os nossos olhos e olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. O que é ver a Deus? Ver a Deus, irmãos, é um sentido de perceber o Senhor em todas as coisas. O homem ímpio não vê o Senhor. Qualquer um de nós que for, isso é uma metáfora simples usada na apologética, qualquer um de nós que for a um museu, a uma exposição de arte, vai dizer: olha que belo quadro pintado. Quem será que o fez? Nós vamos lá olhar no rodapé, na legenda, o que está escrito sobre quem foi o pintor. Mas o ser humano sem Deus olha para um universo perfeito como este. E ele diz: isso é obra do acaso. 3 ou 4 explosões geraram essa perfeição que nós temos aqui. Porque ele não percebe e não conhece a Deus. Um coração impuro não pode ver a Deus. Olha que citação interessante, irmãos. Repare, eu anotei aqui, de um comentário. Assim como um caçador desprovido de qualquer conhecimento e apreciação pela música, a voz do vento que soa através da floresta nada significa, além da possibilidade da lebre sair da sua toca
e se tornar uma vítima fatal. Enquanto para o seu companheiro Mozart, o mesmo som profundo significa uma nota majestosa do grande órgão de Deus. Assim também para o impuro, Deus permanece sendo desconhecido. Eu achei espetacular essa expressão. Porque os nossos ouvidos não repararão a perfeição de um som da música, do vento que sopra. Mas quando alguém conhece e entende, ele sabe qual é a aplicação. Deus dá a conhecer aos seus filhos quem Ele é. E nós vemos a mão de Deus em todas as coisas. Nós percebemos a mão de Deus na nossa vida, a sua graça que nos sustém, a sua bondade que nos faz florescer e frutificar. Quando o sol brilha, nós dizemos: louvado seja Deus pelo raio de sol, que sustém os astros na amplidão. Louvado seja Deus pela chuva que cai. Louvado seja Deus pelos seus filhos. Louvado seja Deus por novas vidas. Louvado seja Deus pela mulher que está gestante, que da bondade do Senhor fora visitado. Louvado seja Deus pela família que se une, pelo povo que adora. Nós percebemos a Deus em todas as coisas. Enquanto, irmãos, um coração impuro não verá o Senhor. Lamentará, reclamará, dirá sempre ao seu bel prazer e ao seu coração: bem-aventurados os purificados de coração, porque contemplam ao Senhor. Cristão, você precisa ver a Deus em todas as coisas. Um teólogo muito famoso disse que não há 1 centímetro quadrado no universo que Cristo não diga sobre ele: é meu. Jesus está reinando sobre todas as coisas e nós precisamos contemplar. É triste quando um cristão vai permitindo que o seu coração endureça e ele pare de perceber o Senhor. Ele deixe de ver a Deus. Ele deixa de contemplá-lo. Ele perde o prazer na beleza, no destaque da sua obra e da sua majestade. Mas também ver a Deus aqui tem uma perspectiva futura. 1 de João capítulo 3, versículo 2, João diz para nós: ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de ver como ele é. Essa promessa é para todos nós cristãos. Nós os veremos como Ele é. Nós contemplaremos, e esta perspectiva não é externa. Nós não vamos saber como é o formato do rosto de Deus, porque Deus é Espírito. Não é esse o sentido que João está dizendo. Qual o formato, que cabelo, qual é a cor, qual é a coloração dos olhos de Deus. Não é isso que João está dizendo. O que João está dizendo é que destituídos do pecado, livres de todo jugo, porque o pecado não contempla Deus. Nem mesmo Moisés, com mais intimidade que teve, pôde contemplar o Senhor. Nós não podemos ver a Deus porque nós sucumbiríamos. Por isso que você percebe que todos aqueles que se apresentam diante de Deus ou que percebem uma manifestação de Deus, que a teologia chama de teofanias, quando Deus de alguma forma se manifesta, na sua frente está um símbolo aí de uma sarça. Deus se manifestando e dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Porque se alguém enxergasse Deus por causa do seu pecado, morreria instantaneamente. Então agora, livres do pecado, há uma promessa: nós contemplaremos a Deus, nós o perceberemos, nós seremos capazes de vê-lo como Ele de fato é. Ah, irmãos, essa promessa deveria encher o nosso coração de expectativa, de alegria. Ó Deus, obrigado por tua misericórdia, que apesar de pecadores nos purificou. E agora purificados há uma promessa de que um dia nós veremos o Senhor. Muita gente tem desejo de ver tanta coisa, de conhecer tanta gente. Mas há um cristão verdadeiro, há um desejo profundo de ver a Deus, de contemplar quem Ele é. Lembremos-nos, irmãos, que a Escritura diz, em Apocalipse capítulo 22, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Os limpos de coração, porém, estes verão o Senhor. Mais do que tesouros, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa quem é, irmãos? É Deus. Ele é melhor do que todas as dádivas deste mundo. Ele é a nossa herança, a nossa recompensa. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. Ó que glória que isso será. Ó que alegria, ó que privilégio, ó que desfrutar do Senhor. Ó que promessa santa e bendita de ver a Deus.
pecadores como somos, teremos esse privilégio de contemplar Deus na sua beleza eterna. Sobre isso, irmãos, precisamos orar, agradecendo porque em Cristo fomos purificados do pecado para a vida. Devemos orar para ter zelo em nosso coração, para que tenhamos homens e mulheres de Deus puros. Porque quando a impureza encontra lugar no nosso coração, tudo à nossa volta é contaminado. Um homem que não tem pureza de Deus, ele não enxerga o seu relacionamento conjugal como puro. Ele não enxerga o seu semelhante como com pureza. Ele não enxerga mais pelas lentes da pureza. Ele não vê todas as coisas que deveria com pureza. Por isso nós devemos orar: Senhor, coloque o nosso coração diante de Ti. E como diz aquele hino nosso, mais pureza dá-me. Ô Senhor, nos ajude. Mas também oremos, irmãos, com muita gratidão, porque há uma promessa que por nós não obteríamos, mas em Cristo poderemos um dia contemplar o Senhor e vê-lo como Ele é. Amém? Fiquemos de pé para orar, irmãos. Que o bom Deus nos ajude por sua misericórdia e absoluta graça. Mais do que felizes são aqueles, ó Pai, que têm o seu coração puro. Mas nós confessamos diante de Ti que não há, Deus, não há em nós possibilidade de purificação se o Senhor não nos visitar com misericórdia e graça. Ó Deus, olha para nós. Tu vês o nosso coração e diante de Ti ninguém, absolutamente ninguém pode ocultar o que há lá no recôndito da sua alma. Ó Deus, tenha compaixão de nós, nos ajude, nos abençoe, nos perdoa, Senhor. E dá-nos pureza, dá-nos, Senhor, de conhecer mais a Ti e que sejamos puros em nosso procedimento, em nossa vida, no âmago de quem somos. Oh Deus, nos ajuda na nossa luta contra a impureza que tão tenazmente nos cerca. Tenha compaixão de nós. Obrigado porque há uma promessa para os Teus filhos, que um dia veremos ao Senhor. Oh Deus, que alegria, que privilégio. Nascidos no pecado, na iniquidade, filhos da ira, convertidos à Tua família, e agora com uma promessa de contemplar o Senhor eternamente. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Tua graça, de Tua misericórdia, de Teu grande amor. Abençoa o nosso povo, Senhor. Dá pureza a nós, em nossas relações, no nosso trato, na nossa vida, na igreja, nas gerações, nas faixas etárias distintas, ó Deus. Dá-nos pureza, obediência, temor e santidade, para melhor servi-lo e para glorificar o Teu nome. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, e que o amor de Deus o Pai, e que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.